De volta já aqui com Bem Assim, muito obrigada pela sua companhia e agora vamos falar sobre outro tema, tá? Infelizmente, o câncer, ele ainda é um tema que envolve muito tabu e medo por parte das pessoas. E uma das maneiras de fazer essa realidade mudar, tá, gente, é conversando e esclarecendo o máximo de informação possível sobre a doença. Para falar com a gente agora sobre tratamento oncológico, eu recebo aqui no estúdio mais uma vez a oncologista Vanessa Teixeira, maravilhosíssima. Prazer. Quanto tempo! Pois é, né? Pois é. Quanto tempo. Muito tempo. Novamente, mais um prazer estar aqui conversando com você, falando um pouquinho sobre o câncer de mama, né? Que é um tema tão importante no cenário oncológico. E ainda bem a gente teve essa instituição desse mês que ele tem, por sua vez, para a gente prevenir um câncer que, teoricamente, a taxa de mortalidade ainda é alta e a taxa também é o câncer que mais prevalente no mundo ainda é o câncer de mama entre as mulheres, né? E a intenção realmente é a gente mostrar a importância da prevenção. Isso. Que a prevenção possivelmente pode levar à cura, né? Ou seja, aquelas pacientes que fazem a prevenção, elas conseguem fazer o diagnóstico precoce e, por sua vez, a gente pode oferecer a cura para esses pacientes. Porque o câncer de mama é uma doença curável, sim, se a gente descobrir no momento certo, na hora certa e de forma inicial. E é maravilhoso, Vanessa, que você fale isso, porque câncer já ficou assim, né? É câncer, é morte, né? Já ficou muito... Exatamente. Foi uma doença que já ficou muito ligada, né? Essa palavra, a morte. E, na verdade, você chega aqui pra gente falar assim, ó, tem cura. Exato. Desde que seja descoberto ali desde o início. Né? Exatamente. Então, assim, desde quando instituiu essa campanha, a gente teve uma queda da mortalidade de forma importantíssima. E além disso tudo, essa queda também está muito relacionada ao desenvolvimento de drogas novas. Então, o câncer de mama, na minha opinião, é o câncer mais estudado no mundo inteiro e é o câncer que tem maior desenvolvimento tecnológico para novas drogas e possíveis também exames para a gente conseguir detectar mais precocemente. Então, assim, a gente está falando de uma doença que é o câncer, que todo mundo tem aquele, tenho câncer, né? Mas é uma doença que a gente pode curar. Então, isso é importantíssimo. Quando a gente fala de tratamento, eu não sei se o pessoal de casa está conseguindo me escutar, o meu áudio está sendo captado pelo da Vanessa, mas vamos lá. Quando a gente fala de tratamento, ainda mais de câncer de mama, muitas das mulheres, principalmente, já pensam logo, vou perder o meu cabelo, porque é algo, né, que pega aqui da vaidade da mulher. Exato. Todos os tratamentos, eles vão direcionar para isso, Vanessa, ou não? Quando a gente fala de câncer de mama, o tratamento ele vai depender muito ali daquela pessoa, da realidade dele. Isso, depende. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem que pensar em alguns subtipos na qual estão o câncer de mama. Então, assim, eu acho que o maior vilão do câncer de mama é a queda do cabelo e a quimioterapia. E realmente a mutilação da mama, né? Então, até isso mudou muito, porque estratégias terapêuticas como fazer quimioterapia de forma inicial e depois levar à cirurgia, isso também diminuiu muito a mutilação da mama, que é um fator que realmente afeta muito o psicológico das mulheres. Nossa, doutora, eu vou ficar sem minha mama e tudo mais. Querendo ou não, é uma mutilação no corpo. Então, isso realmente psicologicamente para a mulher ainda é muito difícil, né? Mas o mais importante é que a gente já tem estratégias para você. Mesmo com câncer, a gente tem estratégia de preservar uma parte da mama, tem como colocar prótese, tem como fazer outras coisas, por exemplo, tatuagem para a mulher que não tem mais perdeu o bico, né? Por sua vez, tem como fazer tatuagem. Então, assim, a gente cada vez mais estamos estudando estratégias para ficar uma coisa fácil e uma coisa leve, né? Então, essa parte da mutilação é um fator realmente muito importante. Outra coisa que também é muito importante, que é uma queixa diária no meu consultório é, doutor, eu vou perder o cabelo? Alguns tratamentos, sim, a gente perde o cabelo. Porém, também a gente tem estratégias para você fazer a quimioterapia e você colocar uma touca térmica
essa touca, ela congela, ela faz uma vasoconstrição dos vasos capilares no momento que está fazendo a quimioterapia e evita que o cabelo caia. Olha que legal. Olha só, viu, gente? Olha que legal. Então, a crioterapia realmente que tem já aqui em Maceió, né, na nossa clínica, e a crioterapia, ela evita que tenha essa queda capilar, que também é algo que afeta muito o psicológico. Eu sempre conto a história de uma paciente que chegou para mim pós-cirurgia, ela já tinha tirado uma parte da mama e depois ela começou a fazer o tratamento. Nessa época era um tratamento no SUS, então realmente no SUS a gente não tem essa estratégia da crioterapia, né? E possivelmente o cabelo caiu. Foi quando ela realmente chegou com um fator psicológico bem alterado no meu consultório, chorando e mal devido realmente que o cabelo ele tem esse poder do feminino, do poder sedutor da mulher, né? Então isso realmente é um fator que ainda conta muito. Vanessa, sobre os tratamentos, né? Quando a gente fala assim, tratamento oncológico, geralmente o pessoal já direciona. Tem a quimioterapia, tem a radioterapia, tem a cirurgia. Vamos explicar sobre essas etapas, sobre essas opções que a gente tem? Depende muito como a gente descobre o tratamento. Sei. Então, teoricamente, se a gente descobrir o tratamento num cenário na qual está localizado na mama e na axila, mas só que é um tumor grande, a gente tem como oferecer muitas vezes quimioterapia, depois oferecer cirurgia e possivelmente a gente, pós a cirurgia, a gente pode oferecer tanto radioterapia como hormonioterapia e como as mais vacinas. Sim. Que tem um subtipo dentro dos cânceres de mama que a gente tem que dar umas vacinas para ela, que são as pacientes que são HER2 positivo, que é uma oncoproteína que o câncer desenvolveu para proliferar para as demais células o câncer HER2 positivo. Acho que deu para entender. Deu para entender. Deu para entender. A outra estratégia são pacientes que descobrem de forma tão precoce, ou seja, aquele tumor in situ, que muitas vezes só o hormonioterapia é suficiente. Olha só. Ou uma cirurgia só, seguida do hormonioterapia, também é suficiente. Ou seja, aquela paciente, muitas vezes, não vai nem precisar de quimioterapia. Um exemplo bem legal, e eu acho que é uma prática clínica que a gente está usando muito hoje em dia, é pacientes que fizeram a cirurgia e depois da cirurgia tem como a gente fazer um estudo genético desse câncer, que é o Oncotype e o MammaPrint. Essas pacientes, a gente oferece esse tipo de exame para aquelas pacientes que são hormônio positivo. Como assim, doutor, hormônio positivo? Existem tipos de câncer que o hormônio que a gente, mulher, produz, por exemplo, o estrogênio e a progesterona, eles facilitaram para que a gente desenvolvesse o câncer. Deu para entender? Sim. Então, esses hormônios, né, que a gente tem, que facilitou o câncer, por sua vez, a gente bloqueia eles. Então, a gente induz uma menopausa precoce na mulher. Então, o legal do MammaPrint e do Oncotype, que é uma estratégia que a gente está usando muito hoje em dia, é que ele vê de forma geneticamente o câncer, se você realmente vai se beneficiar da químio ou só da hormonioterapia. Então, muitas pacientes que antigamente a gente tratava lá atrás com quimioterapia, hoje em dia a gente pode tratar só com hormônio. Nem precisariam, né? Nem precisaria, entendeu? Então, assim, é uma estratégia super legal, que é muito utilizada nos Estados Unidos, né, de forma rotineira. Aqui no Brasil ainda é uma estratégia que o paciente ele vai ter que pagar, então ainda é um exame muito caro, mas é importante a gente oferecer para os pacientes, né, saber que tem essa estratégia e possivelmente a gente pode realmente deixar de fazer a quimioterapia e dar só hormonioterapia. Então, assim, o tratamento de câncer de mama realmente ele é um cenário amplo e o mais importante é a importância da multidisciplinas envolvidas. Então, não é só o oncologista clínico. O mastologista, que também é um cirurgião oncológico, ele tem um poder importante dentro da decisão desse tratamento, como também o radioterapeuta e possivelmente um psicólogo, possivelmente um terapeuta, porque
o fator psicológico no momento da paciente, quando ela está fazendo o tratamento, né? é completamente... Assim, eu posso dizer que ele tem o fator psicológico, ele está diretamente relacionado ao sucesso do tratamento. Então, é uma coisa que eu também trabalho muito com as minhas pacientes, o fator psicológico. Você acreditar que vai dar certo, tem que acreditar que você realmente vai ficar curada. Porque chances a gente tem. Sim. E esse paradigma, tenho câncer, vou morrer. Não, câncer de mama, especificamente ele, até em cenário, paciente que tem doença não só na mama, como nos demais órgãos, como o pulmão, como o osso, como outros demais órgãos, a gente tem como prolongar a vida dela, tem como a gente curar a paciente. Então, isso assim é importantíssimo mesmo. Certo. Terminei o tratamento, meu acompanhamento, ele também se encerra? Não. Não, eu falo para minhas pacientes que elas casam comigo. É um casamento sem separação, entendeu? É para sempre. Exatamente. Tá? Então, assim, o ideal realmente é um tratamento para sempre mesmo. Aquela paciente que faz os 5 anos, que realmente a gente viu que não tem mais doença, que os 5 anos é aquele momento ouro, que realmente pode desenvolver novamente a doença, após os 5 anos é um segmento anual, né? E realmente a relação que a gente fica com as pacientes é: ai, doutora, eu tô sentindo isso. E ela é aquela paciente que já está passando contigo de forma anual. Sim. Eu falei, não, então vem aqui que a gente vê, entendeu? Porque acaba que o oncologista, o mastologista, as pessoas que estão envolvidas no tratamento, elas viram como se fosse da família mesmo, entendeu? Então, realmente, não tem como, é um casamento. E, Vanessa, como é que estamos com a realidade? Qual é a realidade aqui do nosso estado, Alagoas, no tratamento do câncer de mama? Sim, eu acho que hoje em dia, né, a tecnologia, a internet, a gente consegue realmente ficar alinhado de forma científica com tudo o que está acontecendo, né? Porém, tem estratégias que o Brasil ainda não tem. Sim. Então, isso não é só uma deficiência de Maceió. Daqui, né? Hoje em dia, o câncer de mama é uma doença, como eu te falei, a mais estudada, é a que mais a gente tem trabalhos publicados em relação a isso. Porém, tem tecnologias como tratamento que ainda não chegaram no Brasil, que possivelmente irá chegar. Então, realmente ainda existe uma demora de alguns tratamentos chegar no Brasil mesmo, entendeu? Porque, assim, são tratamentos muito caros, né? E a Anvisa, de uma certa forma, ele dá uma filtrada. Sim. Né? Já a FDA, que é a responsável pela liberação da droga no mercado de forma mundial, libera com mais facilidade, né? Mas, assim, em relação para tratamento de cura, de relação cirurgia, de quimioterapia, a gente realmente a gente tem tudo que está sendo feito no resto do mundo. Ficamos muito felizes, né? Porque antigamente a gente via as pessoas tendo que ir para Recife, por exemplo, para São Paulo. Sim. E que bom, então, que o nosso estado ele está bem, está amparando muitas pessoas. Sim, que bom. Você falou sobre o apoio de toda a equipe, né, multidisciplinar, mas o apoio da família ele também acaba sendo muito importante quando a gente fala de tratamento oncológico, né? Com certeza, Má. O que acontece? O familiar, ele tem o mesmo efeito que o próprio paciente, porque acaba que a família fica doente junto com o paciente, entendeu? Então, esse trabalho psicológico que a gente faz com o paciente, realmente é aquela consulta meio coaching. Sim. A pessoa tem que sair de lá, tipo, nossa, eu vou vencer, vamos lá, entendeu? Vamos lá, eu vou enfrentar. E, tipo, isso a gente também faz com a família. Porque a família, ele tem um poder realmente muito importante. É a família que vai estar cuidando daquele paciente, é a família que vai estar me ligando e diz, olha, doutora, eu achei uma coisa meio estranha, tem como a gente passar? Então, tem certas coisas que a família observa até mais que o próprio paciente. Então, assim, é um tratamento que não só envolve o casamento com o paciente, é com a família inteira, né? E acaba que a família inteira conhece você, porque acaba que você fica querendo saber, então a família fica realmente preocupada
com tudo que está acontecendo. Então, realmente, a gente também trata a família de uma certa forma. A família também tem que estar inserida, também tem que dar uma força. Para a gente fechar aqui, Vanessa, qualquer mensagem que a gente pode deixar para quem está nos assistindo sobre tratamento oncológico, sobre câncer de mama? E toda a população. O câncer de mama é uma doença que ainda a taxa de mortalidade é muito alta. É o câncer que realmente o número estatístico é ainda o que mais aumenta no Brasil e no mundo, porém é uma doença curável. Então você, mulher, sempre tem que realmente se autoexaminar. O poder do autoexame é muito importante, mas em associação com a mamografia, que tem um poder de detectar nódulos, micronódulos, esses dois, eles se potencializam para a gente realmente fazer um diagnóstico precoce e realmente levar à cura dos pacientes. Muito bem. Quem quiser saber mais informações, quem quiser acompanhar você, todo o seu trabalho, pode ir lá no Instagram, né? Exatamente. Eu tenho Instagram, é doutora Vanessa Teixeira, né? E eu falo sempre um pouco, tem história das minhas pacientes, então é bem legal. Muito bem, então vai lá, acompanha. E é isso, tá aí trazendo informação séria, de qualidade, que a gente vai conseguir vencer aí todas as barreiras que essa doença acabou impondo ao longo desses anos aqui pra gente. Vanessa, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, meu amor. Bom dia, viu? Bom dia. Você também, muito obrigada pela sua presença, mas continue aí, porque pra gente fechar, nós vamos trazer aqui uma história linda de que sim, é possível viver após o câncer. A Vanessa estava aqui falando, né? A gente vai conhecer uma história maravilhosa e eu quero convidar você a não sair daí, ficar aqui com a gente para conhecer já já. Volto já.